nossas Bíblias, Romanos capítulo 12. Hoje, diferente do que nós temos feito, né, no livro de Marcos, né, que vai ficar para as próximas semanas, eu gostaria de compartilhar com os irmãos Romanos capítulo 12. Também foi influenciado aí pelos nossos estudos aí da semana, daquilo que nós falamos ontem, né? Nos reunimos ali para falar sobre as verdades, né? Ditas pelo mundo versus as verdades da Escritura. Eu gostaria de ler os versos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pedindo a direção de Deus para a leitura e exposição da sua palavra. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, porque ela nos alimenta. Como a própria Escritura diz, é o martelo que esmiuça a penha, é a faca de dois gumes. A palavra de Deus pode separar aquilo que é inseparável, né, juntas e medulas, porque ela traz à tona os segredos mais ocultos do nosso coração. Por isso queremos, ó Pai, pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, também do teu Espírito Santo. E que o Senhor vá além daquilo que o pregador está falando. Que o teu Espírito Santo esteja juntando Escritura com Escritura no coração da tua igreja. Que eles possam ser edificados, ó Senhor Deus, e sair daqui consolados e confortados com ele. Quanto nós pedimos. Em nome de Jesus. Por mais que a gente vá se concentrar no verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o verso 1, que está ligado ao verso 2. Eles são, né, até há uma separação aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, colocando esses dois versos, assim, numa mesma, no mesmo tema, que é a nova Bíblia. Mas é interessante a gente olhar o que o apóstolo Paulo fala no primeiro verso. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente percebe aqui que isso é como se fosse uma oração do apóstolo Paulo. Né? Uma oração dirigida a Deus, mas também dirigida àqueles irmãos. O que chama a minha atenção, chama a nossa atenção aqui, é que ele está rogando pelas misericórdias de Deus. O que Paulo está falando aqui, ele está sendo influenciado por todo esse grande pedaço de Romanos, lá do capítulo 9 até o capítulo 11, que fala sobre a eleição, a predestinação, a escolha de Deus. Ele pede a Deus, como Davi, ali na sua oração, rogando a Deus, porque ele é compassivo, ele é longânimo, ele é benigno. Ele roga, ele instrui, ele incita aqueles irmãos a apresentarem os seus corpos, tá? Como sacrifício vivo, mas ele está clamando pela misericórdia de Deus. Essa mesma misericórdia, que lá no capítulo 9, verso 15, a
palavra de Deus diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Não é um jogo de sorte. Né? Quando você joga uma moeda e eu caí no grupo daqueles que dei sorte, que Deus se compadece e tem misericórdia de mim. E aí você joga uma moeda e cai do outro lado, e aí, não, Deus não teve misericórdia. Não é assim. Tá? As misericórdias do Senhor, a palavra de Deus, só causa nós não sermos consumidos, porque elas se renovam diariamente na vida do seu povo. É por essa misericórdia, pela certeza que o Senhor, segundo o seu bem-querer, segundo a sua boa vontade, há de agir nas nossas vidas, tá? Para que nós, juntamente com a graça dele, apresentemos o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável. Mais que Paulo esteja rogando, esteja chamando aqueles crentes à responsabilidade de se dedicarem de corpo e alma ao Senhor, e essa ideia aqui, ele roga que essa entrega aconteça, mas por meio da graça de Deus, por meio da misericórdia de Deus. Porque essa misericórdia, como nós vimos lá, no capítulo 9, né? O Senhor diz: terei misericórdia de quem me aprouver misericórdia. O Senhor tem misericórdia do seu povo. É o que você vê também no verso 22. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e já conhecendo o seu poder, suportou com muita paciência os males de ira preparados para a perdição, a fim que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, para a glória que preparou de antemão. Nós somos vasos de misericórdia. E é por essas misericórdias que o Senhor nos chama, ou melhor, que o apóstolo Paulo nos chama, que o Espírito Santo nos chama também do apóstolo Paulo. O Senhor Deus nos chama a apresentar nossos corpos no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que seria esse apresentar o vosso corpo? Lá em Romanos, capítulo 6, verso 12 e 13, diz assim: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nosso corpo manifesta isso que o apóstolo Paulo está falando, um sacrifício. Quando Paulo está dizendo aqui que apresenteis o nosso corpo, ele está dizendo o nosso ser, a nossa vida. Porque os membros do nosso corpo, como nós vimos ali, eles podem ser instrumentos de iniquidade, ou podem ser instrumentos de justiça. E é isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a fazer. Que o nosso corpo seja instrumento de justiça e santidade. E isso é o nosso culto espiritual, que está descrito como racional. Por que é racional aqui seria espiritual? Porque parte do entendimento. De um entendimento, não humano, mas de um entendimento revestido da ação do Espírito Santo na vida do homem. É por isso que é um sacrifício vivo, santo e agradável. Ele sabe o que está fazendo. O crente sabe o que está fazendo. Ele sabe que está cultuando como deve cultuar. Ele sabe como oferecer o seu corpo, a sua vida, como um instrumento de justiça, não como um membro de iniquidade. Agostinho dizia que, ele falava assim, ele dizia que o crente, o homem precisa crer, entender para crer, crer para entender. Tá?
É o culto racional. O culto espiritual. Que parte do entendimento. De uma razão assistida pela palavra de Deus. Não uma razão humana, não uma lógica humana, mas uma lógica bíblica. Uma razão e entendimento da palavra de Deus que é loucura para o mundo. Da sabedoria de Deus que é loucura. E aí, chegamos ao verso que eu gostaria de desenvolver com mais propriedade. Tá? E aí ele diz, e, além disso, não vos conformeis com este século, mas transformai, dá uma adição aí, né? Apresentei os vossos corpos e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas todo mais adiante ele fala sobre o devido uso dos dons, tá? E mais adiante ele vai falar sobre virtudes recomendadas. A santidade na vida do crente, tá? Por meio do seu corpo. O amor seja sem hipocrisia, da identidade do mal, amar-vos cordialmente, né? Regozijar na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhar a necessidade dos santos, abençoar os que nos perseguem, não torneis a ninguém mal por mal. Essas coisas representam o nosso culto a Deus. Representa esse oferecimento, esse sacrifício, né, no meio do nosso corpo, no meio do nosso ser como um todo. Ao Senhor. É esse Espírito Santo e agradável. Mas ele diz aqui, não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente. E aqui nos salta algo bastante interessante. Em primeiro lugar, o que seria esse século? A palavra de Deus diz que nós, literalmente, no grego, tomar a forma. Tá? Conformar aqui seria tomar a forma. Nós somos chamados a não tomarmos a forma do mundo. Ou seja, o pensamento desse mundo, o comportamento desse mundo, o caráter dos homens que desconhecem a Deus. E se nós entendemos, isso é uma coisa difícil de a gente entender. Tá? Ontem nós estávamos falando que só existem duas ideologias e duas cosmovisões. O que seria uma ideologia? Seria um conjunto de ideias no meio das quais um determinado grupo vive. Falamos sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? Uma visão de mundo. Na verdade, a visão de mundo vai gerar, de certa forma, uma ideologia. E muitos poderiam dizer que seria um sinônimo do outro. Podemos até dizer que sim, que não é, necessariamente falando, não é. Mas nós vamos perceber que só existem duas cosmovisões e duas ideologias. Tá? E quais são essas? Essência, uma exclusivamente única, a cosmovisão e a ideologia que a palavra apresenta. Tá? Nessa perspectiva desses nomes, é o que são verdades escritas na palavra. E uma outra. Tá? Qual é a outra? A do mundo. Por mais que no mundo, ou se você classificar essa classificação, cosmovisão e ideologia, vai ver que existem várias ideologias e várias cosmovisões. Mas ele vai perceber que a essência, essa é única. E essa aqui, que existem muitas, tem uma única essência, que é oposta uma à outra. Até mesmo a perspectiva religiosa, que a gente falou. A Bíblia fala em justificação pela fé. Tudo e qualquer outra religião, toda e qualquer outra religião, que não seja a religião cristã, e vou dizer, até mesmo pregado em algumas igrejas evangélicas, tradicionais,
ou históricas, tá? Pregam a justificação pelas obras. Se você pegar muito que você tem aí de evangelho, se você pegar toda qualquer religião no mundo, seja o budismo, seja o catolicismo, todas elas estão sustentadas, os seus dogmas, as suas doutrinas, na justificação pelas obras, pelos méritos de nós. Até o judaísmo, que é uma distorção da revelação do Evangelho no Velho Testamento, tinha essa perspectiva. Eles conheciam a verdade, eles tinham a verdade, mas a sua teologia, a sua vida, não era compatível com aquilo que eles tinham em suas mãos, com aqueles documentos, ou melhor, com a Escritura. Eles buscavam uma justificação. Só existem duas: a cosmovisão, a ideologia bíblica, a verdade da Escritura e as outras verdades. Por mais que sejam muitas, também tem um único fundamento, que é anticristão. Ele está dizendo assim: vocês não devem tomar a forma do mundo. Nessa perspectiva, todos nós nascemos com a forma do mundo. Os pensamentos que nós temos a respeito de tudo, da vida, do casamento, do trabalho, do dinheiro, do amor, da amizade, ou ela está sustentada na palavra de Deus, ou está sustentada numa cosmovisão mundana. Só que nós já nascemos com isso dentro de nós. Temos a revelação natural, que é um espião de Deus, ou melhor, a consciência, que é um espião de Deus na nossa vida. Temos a revelação natural, a consciência também é uma revelação natural. Tá? Temos a revelação natural, mas essas coisas não são suficientes. Tá? A revelação nos é dada porque nós não podemos alcançá-la, naturalmente falando. Por mais até que cheguemos bem perto. Tá? E o mais que nos aproximamos são linhas paralelas que nunca se encontram. Por quê? Porque o que nós temos na Escritura é a revelação de Deus. Que o homem, por causa do pecado, jamais pode chegar a ela pelo seu conhecimento ou pela sua sabedoria. Pelo contrário, a sabedoria do mundo é aquela que pressupõe. Então a gente precisa ter essa ideia. Que ideia? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Muitos dos nossos pensamentos, por acharmos que são cristãos, às vezes por uma tradição ou por uma tradição familiar, por acharmos que estamos dentro da igreja, achamos que aquilo que nós pensamos a respeito da vida de Deus, de nós mesmos, representa a revelação. Acho que ninguém pensou nisso. Acho que ninguém pensa nisso. De entender que eu, Aurélio, já tenho em mim pensamentos contrários à palavra de Deus por causa da minha natureza. Sou influenciado pelo mundo, pela ideologia do mundo, pelo que passa na televisão, pelo que as pessoas vivem, por aquilo que eu leio, por aquilo que eu vejo. E eu preciso constantemente pegar esse conhecimento que é praticamente natural e que a gente aprende facilmente, poderíamos dizer até por osmose, porque a gente vê, a gente ouve, e confrontá-lo, ou melhor, abandoná-lo, dizendo que é a palavra de Deus fala a respeito disso. Todos nós estamos nessa condição. É por isso que em Oséias o profeta fala: prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque esse conhecimento não para. Por causa da nossa limitação. Nós pegamos os crentes aqui, todos vocês aqui, vocês olharem há 10 anos atrás, vocês vão perceber que vocês criam a respeito do Evangelho, muitas coisas, estava completamente errada. Com o tempo,
vocês foram conhecendo mais a palavra de Deus, consequentemente conhecendo mais a Deus, e abandonando aquilo que vocês achavam que era religioso. Na realidade, não representava a religião verdadeira, que não representava a palavra de Deus. Por quê? Porque, naturalmente, nós fomos feitos de uma matéria que é humana. Por causa do pecado, essa matéria humana se depravou e se degradou. Todos nós já nascemos com pensamentos, obras e ações que são contrárias. E a sua palavra. Por isso nós precisamos buscar na palavra aquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus e de nós mesmos. E das intenções do nosso próprio coração. Já diz lá no Salmo 119, né? 119 não, Salmo 19. Ele fala sobre a revelação natural e fala sobre a revelação especial. E ele diz uma coisa muito interessante no finalzinho. Quem há que possa discernir, verso 12, as próprias faltas. Ninguém pode discernir as próprias faltas. Pelo contrário, nós somos mais complacentes com os nossos erros, mesmo que sejam semelhantes aos erros de outras pessoas, e até piores do que com os outros. Só existe um instrumento que esmiuça o coração do homem e mostra que é pior até do que seu companheiro. Aí ele diz, não tomem a forma desse mundo, não tomem o caráter dos homens desse mundo. Isso quer dizer, não viva por meio dos pensamentos da ideologia, das verdades do mundo. Tá? Por quê? Porque vai haver uma distinção completamente oposta. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Tá? São duas realidades, não são paralelas. Tá? Elas são completamente distantes. Porque para linhas paralelas, muitas vezes, elas podem estar próximas. Nunca vão se encontrar, mas estão próximas. Mas o que nós temos na verdade da Escritura com a verdade do mundo, elas não estão próximas. Elas estão paralelas, mas estão completamente distantes. É completamente o oposto, por mais que possa não parecer, mas é. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não tomem a forma do mundo. Tomar a forma do mundo é tomar uma forma de maldição. É isso que Paulo fala em Efésios. Ninguém se deixa enganar por essas palavras vãs. Porque por meio dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa expressão filhos da desobediência, o que significa? O que é ser filho da desobediência? Quando você vê na Escritura muitas vezes a palavra filho, quer dizer que ela tem a mesma natureza, essa é a ideia. Quando Jesus disse que era filho de Deus, as pessoas ficaram abismadas e diziam assim para ele, tu te fazes igual a Deus. Por quê? Porque na cultura judaica, filho significa ter a mesma natureza. Não necessariamente ser gerado. Essa é a ideia também, mas é uma ideia mais ocidental, creio eu. Os filhos daquele que tem a mesma natureza. Aí vem aqueles ditados, filho de peixe, peixinho é. Por quê? Porque essa ideia, a palavra de Deus diz que não vos enganeis com palavras vãs. Aí ele diz, não sejais participantes dessas coisas. Por quê? Porque por meio delas vem a ira de Deus. Não é à toa que lá em 2 Coríntios capítulo 6, ele fala que está falando de julgo desigual. E aí ele diz para que nós
Nós apartemos do exemplo do Velho Testamento. O exemplo do Velho Testamento. O povo foi separado, né, de outros povos, que era povo santo. Tá? E a ideia ali era mostrar a nós dois, não que você tem que fazer uma comunidade distante de crentes. Não. Nós somos chamados para viver no mundo, no meio dos ímpios, mas para não sermos como eles. É como se estivéssemos morando em lugar diferente. Por quê? Porque nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos estrangeiros. E esse estrangeirismo deve ser reconhecido por meio das nossas ações. Você reconhece quando ele canta facilmente. Por mais que ele fale fluentemente a língua portuguesa. Porque ele carrega traços. Você conhece todo qualquer tipo de estrangeiro que vem morar no país. Que passa muito tempo. O seu Antônio, por exemplo, né? O Antônio é brasileiro. Está quantos anos aqui? O sotaque português continua. Né? Quais as características? Características europeias. Cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Né? Isso sem falar nos comportamentos que ele provavelmente deve ter em casa. Comportamentos particulares que representam a sua nacionalidade. Como eu, que vivia, fui carioca, sou carioca, vivia a minha vida toda aqui no Rio de Janeiro. E quando eu saí do Rio, eu percebi que dentro da minha casa era nordestino. Porque a comida que eu comia era do Nordeste. Né? As coisas que nós falávamos ali em casa, né? Tinha esse veio, tinha essa influência. Né? E quando eu saí e fui morar no Nordeste, eu percebi, epa, na realidade eu sou nordestino, porque eu vi isso em casa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. Comportamento desses homens. Dos homens que não têm ter o mesmo pensamento, ter a mesma vida, ter a mesma perspectiva, ter as mesmas concepções e, consequentemente, a mesma prática. E por que essas coisas são completamente opostas? Como é que a gente consegue ver isso aqui? Pela palavrinha que vem depois. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É lógico que essa renovação se dá por meio da palavra de Deus. É impossível o homem renovar a sua mente, ter ela transformada, a não ser por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. É a pregação, é o ensino, é a loucura da pregação, é a sabedoria de Deus que pode. Somente ela pode transformar o homem e fazer com que ele viva nesse mundo, mas que não seja dele. E é interessante porque essa palavra aqui, no original, ela é uma palavra extremamente significativa para nós no língua portuguesa. Quando eu era menino, mas provavelmente assim, da idade do Jonas, um pouquinho mais novo, eu li um livrinho de literatura que davam na escola, a professora dava, lê e tal, faz trabalhinho e tal. Eu achei muito interessante aquele livro, principalmente hoje, pelo que ele representa. Era um menino que tinha uma lagartinha, e tinha um quintalzinho dentro de casa, e ele ficava com aquela lagartinha no bichinho de estimação dele. E aí ele dava comidinha para ela. Já deu comida para a lagarta? Eu já fiz isso. Você pega ali as folhinhas, engraçado ela comendo, aí você vê ela comendo. Ele alimentava a lagartinha, brincava com ela e tal, todo dia. E aí, dormia, tomava banho, sei lá, porque ele deixava a lagartinha lá. Um desses dias que ele foi dormir, outro dia ele acorda e não viu a lagarta. E ele vê um casulo, assim, uma coisa assim, umas cascas e tal. E mais em cima ele vê um bichinho, uma borboleta assim. Uma árvore um pouquinho mais assim.
Ele sai correndo para ver, mãe, a gatinha sumiu, acho que ela morreu, não sei o que aconteceu. Aí a mãe dele veio pro quintal para ver, e olha, e vê aquele casulo. Aí ela vai explicar, não, meu filho, a sua lagartinha se transformou no canguru. Aí ela foi explicar para ele o que tinha acontecido. A palavra que nós temos aqui no grego é a palavra que na língua portuguesa deu metamorfose. Metamorfose significa transformação, ao nome que se dá a essa transformação em que a lagarta, em um determinado tempo da sua maturidade, ela faz um casulo em torno de si, e ali ela se transforma, ela deixa de ser aquele animal comprido, cheio de perninha, às vezes verde, né, com anteninha, e passa a ser uma borboleta. Há uma transformação completa da natureza, vamos dizer assim, daquele animal. O que nós estamos vendo ali é uma lagarta. A essência está ali. A natureza é a mesma. É a lagarta que está ali. Mas não mais como lagarta. Ela foi transformada de tal forma que, se nós não soubéssemos que esse fenômeno na natureza existe, jamais poderíamos atribuir aquele bicho, aquele inseto, aquele outro. Jamais. Por quê? Por causa da transformação que é feita. É essa palavra aqui que o apóstolo Paulo usa no grego. Mas metamorfel, eu acho, que deu metamorfose no grego, no português, melhor dizendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que faz a palavra de Deus da vida do crente. Uma transformação completa, ao ponto de se olhar e perceber. É algo completamente diferente. Mas aqueles que sabem o que aconteceu, entendem e sabem que a natureza é a mesma. Ali, naquela pessoa hoje, temos uma natureza pecaminosa. É a mesma natureza daquele homem antes da sua transformação. Só que agora, ele foi transformado. Ele é outra coisa. Ele não é mais aquela lagarta. Agora ele voa. Ele tem graça. Agora ele voa. Isso que nós Deus chamamos assim. Uma transformação completa. Você já parou para pensar que no estado em que você está, e que eu estou, né? Você olha para mim assim, pastor, né? Fez teologia, fez outros cursos e tal, aquela coisa toda, tal. Vai fazer um doutorado agora, graças a Deus. Né? Aí você olha assim, isso aqui não serve para ele. Mentira. Olha o apóstolo Paulo. É um homem como o apóstolo Paulo. Um homem que temente a Deus, que tinha um dom especial sobre ele. Ele falava de forma revelacional. Deus falava através dele. Quando ele falava, era Deus que estava falando. E o que a palavra de Deus diz? Para que não me desobedecer. Pecado, foi posto um destinatário, mensageiro de Satanás. Eu pedi 3 vezes para o Senhor tirar. O Senhor disse, a minha graça te basta. É como se ele estivesse dizendo, enquanto você estiver debaixo dessa opressão, enquanto você estiver debaixo dessa perseguição do diabo, você está sendo escolhido, vai continuar no lugar de graça em que eu coloquei você. Por quê? Por que um homem como o apóstolo Paulo precisa ter a mão pesada de Deus sobre ele? Às vezes a gente vai reclamando, né? Quando passamos por isso. Por quê? Porque a salvação dele depende disso.
Não é que ele é salvo por essas coisas. É mesmo porque a salvação ela não é uma coisa distante, separada. Tá? Para que eu seja salvo, muitas coisas precisam acontecer da parte de Deus. Para que eu permaneça naquele estado. Pela graça de Deus. Ele necessitava disso porque ele era homem. E porque todos nós precisamos, como diz aqui no original, constantemente, essa é a ideia, constantemente viver nesse exercício, transformar a nossa mente. É como se constantemente precisássemos entrar dentro de um casulo e nos transformar em uma borboleta. Todos os dias. Ele diz, transformai-nos pela renovação da nossa mente. Percebam que essa palavra transformar e conformar ao mundo mostra que são duas coisas completamente distintas. Não há como conciliá-las, não há como agir no meio termo, não há. Por isso que nós, como crentes, somos chamados de radicais. E somos radicais. Se nós não formos radicais, nós deixamos de ser crentes. Tá? Se algum dia alguém chegar para você é muito radical, pense nisso. Que uma vez, numa pregação, você escutou alguém dizendo que deixamos de ser radicais. Nós deixamos de ser crentes. Por quê? Porque a amizade do mundo é inimiga. Tá? Então, aquilo que a palavra de Deus fala, sim, eu não posso dizer que não. Aquilo que a palavra de Deus fala, não, eu não posso dizer sim. Aí ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que isso? Por que essa transformação? A palavra de Deus diz que sem santificação, ninguém verá. Nós não conseguimos a perfeição nesse mundo. Nós estamos caminhando para ela. Não se engane, como diz a Escritura. A gente gosta de se enganar. O crente gosta de se enganar. Não se engane. Todo aquele que pratica o pecado, como diz lá em João 3,18, consegue cuidar. Porque o diabo vive pecado. Ele pratica o pecado uma vida de pecado. A gente se engana. A gente vê, né? O pastor pecando na prática do pecado, os presbíteros pecando na prática do pecado, nossos irmãos pecando na prática do pecado, eles são justos. Tá? Não é que nós não possamos, somos isentos disso. Não. A própria palavra de Deus diz o quê? Aquele que diz que não tem pecado é aquele mentiroso. Mas nós não vivemos a prática de Deus. Nós, por exemplo, que o Rodrigo dá, às vezes que ele prega, ele faz um carro para fazer uma viagem. E aí você leva um step, né? Por quê? Você prevê que nessa viagem você passa por algo de 4 pneus. Mas nessa viagem, com determinada extensão, você troca o pneu uma vez, é normal. Mas na mesma extensão dessa viagem, você vai furar o pneu 5, 6, 7, 8 vezes. Alguma coisa é errada. Mesma coisa, crente. Mesma coisa, crente. Por quê? Porque todo aquele que vive na prática do pecado, como diz a palavra, procede de Satanás. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor diz para nós, sem santificação, nós não vamos vê-lo. Se o Senhor diz para nós, não sejais participantes dessas coisas. Por quê? Por essas coisas vinham ainda de Deus. Se o Senhor diz para nós
segundo a sua palavra, nunca nos conhecia, mas eu fazia isso, eu pregava, eu ia na igreja, eu era pastor, eu era presbítero, eu ia na minha revelação, eu era um crente assíduo, eu era isso e aquilo outro. Ele diz assim, nunca nos conhecia, apartar de mim, praticar a iniquidade. E a pessoa me levar essas coisas a sério. E entender, tá? Como o Tiago entendeu, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Significa dizer, quando eu conheço a vontade de Deus na sua palavra, que antes para mim era desconhecida, aquilo que ele exige de mim, eu sou obrigado. Tem muita gente que não gosta dessa expressão dos crentes, né? Que acha que a vida cristã é feita de amor. A gente faz as coisas por amor. A obrigação também é um ato de amor. Tem tantas coisas lá em casa que eu não gosto de fazer e eu faço. Por quê? Porque eu tenho obrigação de fazer. Como pai. Eu amo a minha família. Todas as vezes que eu deixo de fazer essas coisas, eu deixo de amar. Eu amo mais a mim. Não é pecado, não é isso? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, aquilo que nós precisamos fazer, e não fazemos, nós estamos pecando contra Deus. Nós somos obrigados. Tá? Quando você é obrigado a cumprir lei, se você não cumprir, você vai preso. Nós somos obrigados a fazer aquilo que a palavra de Deus está. E por mais que você não tenha aquela satisfação, naquele momento que você vai contra a sua própria natureza, a sua própria carne, você faz, isso significa um ato de amor. Por quê? Porque você, dentro do seu coração, não tem vontade de fazer, mas sabe que a palavra de Deus fala para não fazer, e você quer fazer a vontade de Deus, lutando contra si mesmo. Isso é amar a Deus. Sobre todas as coisas. Por que nós precisamos ser transformados? Para experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus fala, veio aqui na minha mente, não sei se vou reproduzir literalmente. Acho que eu lembrei disso, Isaías. Eu acho que é Isaías. Eu vou dizer que se eu errar, eu vou achar primeiro. Não é esse texto de Isaías. Mas ele diz assim: não tenho prazer na morte do perverso. Mas quem quer, sai quem escolhe. É isso que significa boa, agradável e perfeita. Porque existe uma vontade que não é nem boa, nem agradável, nem perfeita para nós, nesse sentido. Que significa distinção, que significa separação eterna de Deus. Mas tem uma vontade santa e boa, que representa a bondade e a justiça de Deus. Na perspectiva humana, tá? Não é. Por quê? Porque essa vontade foi me lançar no lagos, fogo e enxofre. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A conformação com esse mundo nos coloca no estado de recebermos a ira de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Essa é uma advertência de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: rogo hoje pelas misericórdias de Deus. Essas são essas misericórdias.
que agem na nossa vida. Que nos preserva da morte e da destruição. Essa misericórdia que a gente vê aqui. Em Judas, verso 24, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços, para nos apresentar com exultação, imaculados diante da tua glória, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, fé e soberania, nós te toleramos, e agora, por todos os séculos.